Um trecho árido de deserto está tenuemente iluminado pelo céu que começa a clarear. Ainda faltam 30 minutos para o amanhecer, mas acima das nuvens as estrelas já desapareceram, e uma luz azul profunda e sem sombras inunda o solo do deserto. Nos últimos meses, o terreno plano e sem características foi transformado. Uma torre de aço de 30 metros de altura, carregando uma carga terrível, ergue-se sozinha ao pé das montanhas Ascora, cercada por pouco mais do que rastros de pneus entrecruzados, que levam 3 quilômetros desde uma agora deserta casa de fazenda de adobe. Além, situados ao norte, oeste e sul, todos a uma deliberada distância de 9 quilômetros da torre, estão 3 abrigos parcialmente enterrados, cada um com suas janelas voltadas para o mesmo ponto de foco. Os cientistas e soldados agora acampados dentro desses abrigos não conseguem ver a torre no epicentro do círculo, mas em breve verão com clareza os efeitos de sua fatídica carga. Sem saber o que esperar, eles se deitam no chão, com os pés apontados para a invisível torre distante, e ouvem a contagem regressiva que crepita no sistema de som. Precisamente às 5h30 da manhã, no dia 16 de julho de 1945, um estrondo que abalou a Terra marcou o início de uma nova era da civilização e o nascimento de um novo ramo da física, a chamada bomba gadget, que havia sido içada ao topo da torre de disparo, implodiu, iniciando uma devastadora reação nuclear em cadeia dentro de seu núcleo de plutônio. A bomba nuclear explodiu com uma força equivalente a 21 mil toneladas de TNT. Em uma fração de segundo, a torre de aço foi vaporizada e o solo do deserto derreteu em um vidro verde. O amanhecer escuro se transformou em dia claro num instante, à medida que a explosão se expandiu e, em seguida, tomou a forma de cogumelo, transformando-se no símbolo icônico da era nuclear. Este foi o teste Trinity, a primeira detonação em escala real de uma bomba nuclear, que moldaria o curso da história e o campo da ciência. A década de 1930 testemunhou avanços monumentais na ciência atômica e na pesquisa de radiação, e a descoberta espetacular da fissão nuclear em 1938 foi ofuscada pelo início da guerra apenas um ano depois. Mas os físicos foram rápidos em perceber o potencial devastador de sua nova descoberta. Albert Einstein coassinou uma carta ao então presidente Roosevelt com um aviso. É concebível que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam assim ser construídas. Portanto, os Estados Unidos desenvolveram sua própria bomba antes que qualquer outra nação pudesse. O teste foi considerado um grande sucesso, e apenas 21 dias depois, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica semelhante, chamada Fat Man, sobre a cidade de Nagasaki, no Japão. Se não fosse pelas pressões mortais da guerra, a ciência nuclear poderia ter seguido um caminho muito diferente e provavelmente mais lento. A exploração do átomo, uma das menores partículas da matéria, até então era pouco mais do que uma curiosidade, domínio primeiro dos filósofos e depois dos estudiosos. Pequenas melhorias nos métodos experimentais e no equipamento trouxeram pequenos avanços, até a revelação fatídica de que os átomos e seus núcleos não eram realmente o fim da boneca russa, uma descoberta que levou diretamente ao Novo México e, em seguida, ao Japão. À medida que o brilho daquela primeira explosão nuclear se desvanecia, deixou para trás uma nova sede de entender do que é feito o nosso universo e como ele veio a ser. Essa jornada, a busca para descobrir o que compõe tudo, veria os cientistas se aprofundarem cada vez mais em um buraco de coelho de matéria e massa, de campos e partículas, e ainda mais para trás no tempo, em uma busca secular para responder à pergunta imortal: o que é, no nível mais fundamental, tudo? E talvez ainda mais importante, será que algo disso é realmente real? O serviço de streaming de documentários. Pergunta: quanto tempo leva para um buraco negro morrer? A. 10 elevado à potência de 67 anos. B. Anos Google. Ou C. Nunca morre. Apenas permanece como um cheiro ruim? Isso mesmo, são 10 elevado à potência de 67 anos. Idades. E o fato de que eles evaporam é devido ao princípio da incerteza de Heisenberg, algo que você pode aprender muito mais assistindo nossa recomendação desta semana na Magellan TV. Segredos da Física Quântica 4K, com Jim Al-Khalili. Um mergulho fascinante e alucinante no mundo da física quântica. Eles são uma espécie de Netflix para documentários, com mais de 3.000 documentários para escolher em uma ampla gama de tópicos, incluindo uma ótima seleção sobre espaço, cosmologia e física. Então clique no link na descrição para um teste gratuito exclusivo de um mês para os espectadores do História do Universo. Obrigado. Dividindo o átomo. Foram os antigos filósofos indianos do século 8 a.C. que primeiro afirmaram que nada do que experimentamos é de fato real.
Tal filosofia reducionista extrema é simples o suficiente para ser seguida. Uma carroça pode ser desmontada em suas partes componentes: rodas, eixos, jugo. Essas partes também podem ser desmontadas. Uma roda se torna um cubo, aro e raios. Cada sucessão de partes menores pode ser quebrada ainda mais à mão e com ferramentas especializadas, até que nada reste além de uma coleção de minúsculos grãos, indistinguíveis uns dos outros. Então, o que são os objetos de nossa experiência? Tudo, se não amontoados de tais grãos, reunidos e organizados para dar a aparência de algo maior. Esses enigmas existenciais iminentes foram revisitados pelos antigos filósofos gregos cerca de 400 anos depois. Considerando o mesmo problema, Demócrito e Leucipo chegaram à mesma conclusão. Em última análise, tudo o que podemos ver e tocar pode ser decomposto, repetidamente, até que um impasse seja alcançado, de minúsculas partículas que não podem ser divididas mais. Demócrito deu a essas partículas hipotéticas um nome, definindo-as por sua natureza fundamentalmente indivisível: átomos, que significa não cortável. Hoje, nós as conhecemos como átomos. E, no entanto, não foi até o século XIX que a ciência, em vez da filosofia, permitiu que os pesquisadores sondassem a natureza desses misteriosos átomos incortáveis. No início dos anos 1800, o químico inglês John Dalton passava seus verões nas montanhas do Distrito dos Lagos, no noroeste da Inglaterra. Antes do advento de mapas abrangentes da região, ele era uma autoridade, medindo sua altitude e distâncias através de sua própria experiência de caminhada. Pode-se imaginar sua mente vagando por essas colinas, medindo e refletindo sobre as notáveis teorias que ele estava formando em seu laboratório em Manchester, pois Dalton passava o restante de seu tempo analisando a natureza de vários compostos químicos. Esses compostos eram tão distintos quanto os picos que ele conhecia tão bem. O que havia na natureza básica deles que os fazia se comportar de maneira tão diferente? Todos esses produtos químicos, ele postulou, eram compostos de blocos de construção simples e indivisíveis, que se relacionavam com os elementos que os compunham. Assim, o metano, como uma combinação de carbono e hidrogênio, continha átomos indivisíveis de carbono e hidrogênio. O óxido nitroso era construído a partir de átomos de nitrogênio e átomos de oxigênio, e assim por diante, invocando, sem saber, as filosofias antigas, sintetizando os trabalhos de seus contemporâneos e baseando-se em sua crença na simplicidade última da natureza. Dalton introduziu o conceito científico do átomo. Esse processo de nomeação foi prematuro. Os átomos não eram indivisíveis, não eram os legítimos herdeiros científicos do antigo átomo grego. Como os cientistas descobririam durante a segunda metade do século XIX, ao investigar a condução de carga elétrica, os estudiosos começaram a se concentrar em um tipo diferente de partícula, que parecia única em sua capacidade de conduzir eletricidade. Ela podia se mover através de um vácuo depois que todos os outros átomos livres haviam sido removidos, e parecia estar presente independentemente dos materiais circundantes. Em 1897, o físico inglês J.J. Thomson isolou a partícula negativamente carregada responsável pela corrente elétrica, que ele adequadamente chamou de elétron. Diante dessa nova descoberta, os pesquisadores se apressaram em reconciliar os elétrons de Thomson com a teoria de 2000 anos de átomos fundamentais. Os elétrons podiam viajar sozinhos, mas também pareciam nascer da matéria atômica. Então, como os dois poderiam estar relacionados? Experimentos adicionais do físico neozelandês Ernest Rutherford ajudaram a resolver o mistério. Ao disparar partículas radioativas em uma fina folha de ouro, elas eram refletidas, outras vezes defletidas e, às vezes, misteriosamente, passavam direto. Isso não poderia acontecer se os átomos fossem esferas sólidas e densamente agrupadas. Então, Rutherford sugeriu, e mais tarde refinou, um novo modelo, consistindo em um núcleo condensado e positivamente carregado, cercado por elétrons orbitando, da mesma forma que planetas orbitam o Sol. A massa de um átomo estava concentrada em seu núcleo, em partículas positivamente carregadas que Rutherford identificou como prótons. E como depois se revelou, assim como em nosso sistema solar, os átomos são principalmente espaço vazio. Um átomo de hidrogênio, por exemplo, é quase 100% nada. Com a distinção entre prótons e elétrons, o conceito de átomo indivisível foi amplamente dividido, e foi ainda mais dividido nos anos 1930, pela descoberta de outra partícula que reside dentro do núcleo de um átomo. Embora impossível de saber na época, isso iniciou a marcha constante nos primeiros anos acadêmicos trabalhando com Ernest Rutherford em Manchester. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, ele ficou preso atrás das linhas inimigas e passou grande parte do conflito em um campo de prisioneiros, onde, no entanto, conseguiu montar um pequeno laboratório e um clube de ciências com seus companheiros de prisão. Ele voltou à Inglaterra para terminar seu doutorado em 1921,
e perseguiu o espinhoso problema da massa extra do hélio. Sabia-se bem que os átomos de hélio tinham um número atômico de 2, o que significava que tinham 2 prótons e 2 elétrons correspondentes. Mas a massa do hélio era, na verdade, o dobro do que se esperaria da massa desses 2 prótons. Deve haver algo mais pesado, mas sem carga, espreitando no núcleo para contribuir com essa massa. Através de uma série de deduções inspiradas e experimentos envolvendo berílio radioativo e cera de parafina, Chadwick conseguiu o que seus colegas e mentores não conseguiram. Ele encontrou evidências conclusivas para essa misteriosa partícula neutra, o nêutron, ganhando o Prêmio Nobel de 1935 no processo. E assim, o nêutron logo foi aproveitado como uma ferramenta para explorar ainda mais a composição atômica. Os cientistas começaram a bombardear elementos existentes com nêutrons, na tentativa de aumentar sua massa e alterar a composição de seus núcleos. Mas, em 1938, a física austríaca Lise Meitner percebeu que os impactos de nêutrons tinham o potencial de fazer algo inesperado. Em vez de adicionar à massa de um átomo, um nêutron poderia, em vez disso, desencadear a divisão desse átomo, compartilhando seus prótons e elétrons entre 2 novos átomos distintos e liberando uma enorme quantidade de energia no processo. Os colegas de Meitner, Otto Hahn e Fritz Strassmann, conseguiram o que gerações de alquimistas falharam: usar um mero nêutron para transmutar átomos de urânio em criptônio e bário. Inspirada pelo processo biológico de divisão celular, Meitner e seus colegas deram a esse processo o nome de fissão, e ele se tornaria a base física para algumas das armas mais destrutivas já criadas. Apesar de seu papel fundamental na descoberta e de sua contribuição para o nome, Meitner fez questão de se distanciar do potencial devastador das reações em cadeia de fissão nuclear. Talvez por causa disso, ou talvez por causa do sexismo e do antissemitismo que enfrentou ao longo de sua carreira, Lise Meitner permaneceu por muito tempo sem crédito por seu trabalho. E foi Otto Hahn sozinho que recebeu o Prêmio Nobel pela descoberta da fissão nuclear. Desde que a ciência deixou a filosofia para trás, nossa compreensão das partículas fundamentais da matéria foi, ela própria, fundamentalmente transformada. A indivisível átomos, que parecia incompreensivelmente pequena, poderia de fato ser dividida. Bariões são as partículas dos núcleos atômicos, os prótons e nêutrons. Elétrons são outro tipo de partícula conhecida como lepton, que habita uma esfera diferente e se comporta de maneira única. Compreender a interação desses 2 tipos de matéria ajuda a explicar quase tudo o que experimentamos e sustenta toda a química e biologia modernas. Mas é claro, isso não foi o fim. Ainda havia muitos mistérios no cosmos que não podiam ser explicados apenas por interações de bariões e leptons. Havia mais por aí? Os prótons, nêutrons e elétrons eram as verdadeiras partículas fundamentais? Ou seria este passo apenas mais um degrau na escada, assim como foi antes? A explosão real que iniciou a era atômica em 1945 deu aos cientistas as ferramentas e a motivação para mergulhar ainda mais fundo no mundo da física de partículas, para investigar mais profundamente do que nunca e descobrir. Descendo, ainda mais como escritor, James Joyce sonhava com sua obra sobrevivendo a ele, sendo imortalizada por séculos. Mas mesmo ele poderia dificilmente imaginar o impacto que suas palavras teriam além das artes, em uma disciplina científica que nem existia quando ele as imaginou pela primeira vez. Seu último romance, Finnegan's Wake, foi escrito de forma a ser quase impenetrável, mas no entanto ganhou um culto de seguidores. E, em 1964, um desses seguidores, podemos supor, foi o físico americano Murray Gell-Mann. Gell-Mann estava entre muitos, surfando na onda da pesquisa em física de partículas que havia crescido ao longo do século XX. Novas tecnologias revelaram uma infinidade de outras partículas exóticas, além de prótons, nêutrons e elétrons do cotidiano. Habitantes desse novo zoológico de partículas incluíam outras partículas com massa, como pions e kaons. Essas partículas pesadas são conhecidas coletivamente como hadrons. Portanto, Gell-Mann e colegas em todo o mundo enfrentaram agora o mesmo enigma que Rutherford e Thomson enfrentaram meio século antes. Mas agora, em vez de buscar o fato dos átomos fundamentais distintos de diferentes elementos, os cientistas precisavam de uma explicação para o motivo de hadrons aparentemente fundamentais serem todos semelhantes. Não estava sozinho na tentativa de resolver o problema. Enquanto ele se concentrava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o físico americano nascido na Rússia, George Zweig, também abordava a questão no CERN, na Suíça. Nenhum sabia do trabalho do outro, e ainda assim ambos, em última análise, chegaram à mesma conclusão. Os hadrons não podiam ser o fundo do poço do coelho. Devia haver algo menor, alguma partícula subhadrônica compondo-os. Zweig supôs que existiam 4 partículas componentes e as chamou de ASES,
referindo-se AOS ases de cada naipe em um baralho de cartas. Mas a análise de Gell-Mann sugeria que os hadrons pesados eram compostos de apenas 3 partículas subhadrônicas. O físico tinha o hábito de dar nomes sem sentido a partículas hipotéticas e, ao falar sobre suas ideias, referia-se a esses fragmentos subhadrônicos como quarks, rimando com pork, carne de porco. Mas ele nunca considerou como essa palavra poderia ser escrita. Foi apenas mais tarde, ao folhear Finnegan's Wake de Joyce, como um intervalo nos desafios da física de partículas, que ele encontrou a linha 3 quarks para Muster Mark. A nova partícula seria escrita como quark, e foram os quarks que despertaram a imaginação do público. O nome pegou. Claro, toda essa luta literária era inútil até que a existência dos quarks pudesse ser comprovada de forma inequívoca. A experiência havia mostrado que, se você queria dividir um átomo em suas partículas subatômicas, a melhor maneira era colidir átomos e analisar os destroços. Portanto, concluiu-se que, para explorar os fragmentos que compunham essas partículas subatômicas menores, a mesma abordagem experimental funcionaria. Só que desta vez seria necessário muito mais energia. Em 1968, o Centro de Acelerador Linear de Stanford tinha apenas 2 anos, mas já liderava a investida na física de partículas de alta energia. Com 3,2 quilômetros de comprimento, era o acelerador linear mais longo do mundo, enterrado a 9 metros abaixo da paisagem plana e suavemente ondulada da Baía Sul de São Francisco. Aqui, os elétrons seriam acelerados a velocidades impressionantes, recebendo energia de até 50 gigaelectronvolts, antes de serem colididos com prótons ou nêutrons desprevenidos. E, a partir dos produtos caóticos dessa colisão frontal, os físicos finalmente conseguiram mostrar o que Murray Gell-Mann e George Zweig haviam hipotetizado 4 anos antes, que esses hadrons não eram mais indivisíveis do que os átomos haviam sido. Um próton poderia ser despedaçado em partículas pontuais muito menores. Quarks. Quarks ou ases, como quer que fossem chamados, eram reais. Os próximos 30 anos de física de partículas de alta energia viram os quarks examinados de todos os ângulos possíveis. Experimentos e teorias se combinaram para determinar quantos tipos de quarks existiam, como eles diferiam uns dos outros e como interagiam para criar partículas maiores. Agora, os físicos identificaram 6 tipos diferentes de quarks, conhecidos como sabores, que são nomeados de forma um tanto curiosa: up, para cima; down, para baixo; strange, estranho; charme, top, topo; e bottom, fundo. Cada um dos 6 possui uma combinação específica de características, incluindo carga elétrica, massa, spin e uma propriedade conhecida como cor, que não tem relação com a cor real. Em vez disso, a cor do quark ajuda a entender como os hadrons se comportam em relação à força nuclear forte que mantém os átomos juntos. Ao se combinarem em trios, ou, às vezes, em grupos de 5, diferentes sabores e cores de quarks podem produzir uma família de partículas conhecidas como baryons, que incluem prótons carregados positivamente e nêutrons sem carga, que se combinam para formar núcleos atômicos, mas também as partículas de vida curta, lambda, sigma e chi, com propriedades próprias. E eles também podem se agrupar para criar outro tipo de partícula composta. Se passou desde que a física de alta energia abriu a suposição de que os hadrons eram partículas fundamentais que não podiam ser decompostas mais. Desde então, os cientistas descobriram 6 diferentes sabores de quarks e determinaram todas as formas possíveis de combiná-los para formar todos os tipos de partículas compostas, embora brevemente. Mas, para todas as energias que podemos gerar em aceleradores de partículas, não há indício experimental de que haja algo mais. Parece que finalmente chegamos ao fundo do poço das partículas, no que diz respeito às partículas com massa. Os quarks são tão indivisíveis, também provaram que o outro tipo de partículas, os leptons, são igualmente indivisíveis, mas eles também existem em maior variedade do que se suspeitava a princípio e incluem não apenas o bem conhecido elétron negativamente carregado, mas também o mais massivo muon e o lepton tau, assim como versões não carregadas de neutrinos de cada um deles. Portanto, existem 12 partículas elementares que parecem compor tudo, 6 quarks e 6 leptons. Seu comportamento é governado por suas propriedades fundamentais e inalteráveis de massa, carga, spin e a chamada cor. Mas o zoológico de partículas não está completo. Os 12 quarks e leptons podem ser as partículas que estão no coração de cada objeto físico no cosmos, mas eles sozinhos não podem explicar os processos em nosso universo dinâmico. Por que as estrelas se acendem? O que as faz brilhar? E por que elas têm massa? Em primeiro lugar, o mistério da matéria fevereiro em Chicago é frio.
O vento uiva pelas ruas da cidade, soprando para o interior das margens do Lago Michigan e empilhando neve nas esquinas. Alguns cientistas retardatários, segurando firmemente cachecóis e chapéus, lutam com a porta do centro de conferências e correm felizes para o calor artificial. A reunião anual de 2009 da Associação Americana para o Avanço da Ciência já está em andamento, com apresentações em genética, ciência climática e astronomia lotando o programa diário. Mas nesta manhã, há uma atração sutil para uma única sala de palestras. Cientistas gravitam por todo o centro, ansiosos por uma atualização sobre a corrida mais quente na física de partículas, a busca pela chamada partícula de Deus, o bóson de Higgs, que se acredita ser responsável por dar massa a muitas partículas. Esta é uma verdadeira corrida pela glória, uma disputa de instituições através do Atlântico. O glamorosamente chamado Tevatron de Fermilab, em Illinois, competindo com o novo Grande Colisor de Hadrons, LHC, construído pelo CERN na fronteira entre a França e a Suíça. O LHC foi construído especificamente para essa busca, a um custo de cerca de 3 bilhões de euros. Mas, antes que a corrida mal começasse, o CERN sofreu um grande revés. Apenas um mês após o LHC ser ligado pela primeira vez, uma explosão danificou criticamente vários ímãs de aceleração no acelerador. O colisor teria que ser fechado por mais de um ano para que os reparos fossem feitos, dando ao Tevatron uma chance clara de vitória. Agora, com o LHC incapacitado e o Tevatron liderando a corrida, os principais cientistas de Fermilab subiram ao palco em Chicago para apresentar seu progresso. Dirigindo-se a uma sala de conferências lotada e aquecida, revelaram que, embora ainda não tivessem encontrado a partícula de Deus, esperavam que não demorasse muito para confirmarem uma descoberta. O centro vinha trabalhando duro para aumentar a precisão, mas o problema era que ninguém sabia exatamente quais propriedades o bóson de Higgs tinha ou qual energia de colisão o produziria. O Tevatron estava mais bem posicionado para explorar uma certa faixa entre 150 e 180 gigaelectronvolts. Então, se a elusiva partícula pudesse ser produzida dentro desses limites, Fermilab estaria em excelente posição para ultrapassar o danificado LHC. A busca pelas peças faltantes do modelo padrão havia, na verdade, começado décadas antes. Ao longo da última metade do século XX, colisionadores foram construídos, partículas foram colididas, e isso ajudou a revelar uma variedade incontável de quarks e partículas compostas. E ainda assim, mesmo naquela época, estava claro que isso não era a imagem completa. Essas partículas podem ter sido a matéria, fundamentais governam as interações entre a matéria no universo moderno. Gravidade, que distorce o espaço-tempo e vê todos os objetos sendo atraídos uns pelos outros. Eletromagnetismo, responsável pelas interações elétricas e magnéticas, bem como pela comunicação de radiação através de distâncias no vácuo. A força nuclear forte, que mantém os núcleos atômicos juntos, e a força nuclear fraca, que às vezes os faz se dividir. As maneiras como essas forças são comunicadas entre as partículas de matéria vieram a ocupar seu próprio ramo da física de partículas, à medida que uma nova espécie de partícula portadora de força foi invocada, chamada de bóson de Golgi. Esses mensageiros eram, a princípio, teóricos. O fóton para o eletromagnetismo, o gluon para a força forte, os bósons W e Z para a força fraca e o graviton para a gravidade. Como partículas, eles podiam ser considerados manifestações físicas de campos, da mesma forma que ondas na superfície do oceano são um reflexo dos movimentos abaixo da superfície. Se eles eram partículas reais ou não, é uma questão para a mecânica quântica. Mas um após o outro, experimentos de fato detectaram a maioria desses bósons, e agora eles estão ao lado de quarks e leptons, no modelo padrão da física de partículas. Apenas o graviton nos escapa, necessitando de energias de colisão tão grandes para ser produzido que nunca seremos capazes de construir um acelerador de partículas grande o suficiente. Quando puderam ser vistos e estudados, descobriu-se que os diferentes bósons portadores de força tinham propriedades variadas, assim como as propriedades fundamentais da matéria. Eles tinham diferentes massas e interagiam com quarks e leptons de maneiras diferentes. Por exemplo, um tanto surpreendentemente, os bósons W e Z da força fraca pareciam ter enormes massas, enquanto os fótons não tinham massa alguma. E essa questão da massa estava se tornando rapidamente um grande problema para o venerado modelo padrão da física. A massa dos leptons é minúscula, enquanto todos os quarks têm mais, mas em diferentes quantidades. Um quark top tem cerca de 75 mil vezes a massa de um quark up. E ainda assim, não há nada na matemática da física de partículas que diga que essas partículas deveriam ter alguma massa.
Apesar do fato de que a matemática pode prever com notável precisão os momentos iniciais do cosmos, há um erro gritante: tudo sai sem massa. E a massa, é claro, é criticamente importante para a subsequente evolução do cosmos. Sem massa, os elétrons não seriam capazes de se ligar a AOS prótons para formar átomos de hidrogênio. Sem esse hidrogênio, não poderia haver estrelas, nem galáxias, nem luz no universo, e nem vida. As primeiras teorias para a geração de massa no universo foram propostas em 1964, por volta da mesma época em que os quarks e ases foram sugeridos pela primeira vez. Peter Higgs, um físico teórico inglês, juntamente com dois outros estudiosos belgas, Robert Brood e François Englert, chegaram a uma conclusão semelhante. Eles sugeriram que todas as partículas surgiram no início do universo, inicialmente sem massa. Logo depois, um campo de força começou a permear todo o universo, e quando algumas partículas interagiram com ele, de alguma forma ganharam massa. Esse campo de força é conhecido hoje como campo de Higgs, e a única maneira de provar sua existência era tentar encontrar sua manifestação física. Sabiam que o bóson de Higgs seria difícil de encontrar, e o físico ganhador do prêmio Nobel, Leon Lederman, se referiu a ele como a maldita partícula de Deus por esse motivo. Mas não demorou muito para que o epíteto encontrasse um nome mais amigável para a mídia. A partícula de Deus havia nascido. Claro, chamar algo de partícula de Deus não ajuda a dissipar o mistério em torno de uma teoria física já complicada. Portanto, para trazer a realidade do bóson de Higgs à consciência popular, o ministro da Ciência do Reino Unido lançou uma competição em 1993 para a melhor analogia para explicar o conceito. O vencedor, David Miller, um físico do University College London, descreveu-o da seguinte forma: imagine uma sala cheia de cientistas conversando entre si. Um professor famoso entra na sala e os cientistas o cercam. O professor interage fortemente com seus fãs admiradores, respondendo a perguntas e assinando autógrafos, de modo que o progresso do professor é retardado. É como se ele tivesse adquirido massa por causa do campo de fãs que o cerca. Cada admirador poderia ser considerado um único bóson de Higgs. Quando um professor menos famoso entra na sala, ele pode atrair apenas uma multidão menor e encontrar mais facilidade em se mover, como se tivesse menos massa. Enquanto imaginar os efeitos do campo de Higgs e dos bósons de Higgs pode exigir alguma ginástica mental. Na verdade, encontrar a elusiva partícula foi um desafio ainda maior. O bóson de Higgs pode ser produzido a partir de colisões de hadrons de altíssima energia, mas instantaneamente se decai em elétrons ou fótons. Mas os físicos não sabiam exatamente qual energia produziria os bósons de Higgs ou em que eles poderiam se decair. Então, vasculhar os destroços da colisão em busca de algo que não pudesse ser explicado pelas outras partículas do modelo padrão era como procurar uma agulha no palheiro. E no final, apesar das afirmações do Fermilab em Chicago de que poderiam ter evidências do bóson de Higgs até o final de 2009, nenhuma evidência se materializou. E quando o grande colisor de hadrons foi reiniciado e começou seus experimentos no final daquele ano, as esperanças do Tevatron começaram a desvanecer. A corrida inicial se transformou em uma maratona exaustiva que durou até 2012, com 1.000 bilhões de colisões próton-próton no acelerador de 27 km de comprimento. Mas no dia 4 de julho, o CERN finalmente anunciou seu sucesso. Uma detecção definitiva de 2 dos instrumentos do LHC, ambos com confiança estatística suficiente para discernir do ruído de fundo. O bóson de Higgs e o campo de Higgs conceberem sua teoria pela primeira vez, Peter Higgs e François Englert ganharam o prêmio Nobel pela peça final do quebra-cabeça do modelo padrão. Agora, o bóson de Higgs está ao lado de 60 outras partículas elementares fundamentais únicas que compõem o modelo padrão. O modelo atual inclui não apenas a matéria comum, mas também a antimatéria com cargas opostas, mas propriedades idênticas que formam partículas compostas exóticas e aniquilam a matéria normal ao entrar em contato. Existem 36 sabores e cores diferentes de quarks e antiquarks, vários leptons e antileptons, além dos bósons de Gauge e do singular Higgs. Até onde podemos dizer, o modelo padrão está completo. Essas 61 partículas são suficientes para explicar tudo o que acontece ou já aconteceu na história do universo. E usando essa estrutura e os avanços adicionais na física de partículas ao longo dos últimos 50 anos, a ciência finalmente está em posição de ampliar a visão do microscópico inimaginável ao gigantesco incomensurável e considerar como as menores peças construíram um universo, a aurora da matéria. Quando os físicos tentam calcular o número de partículas fundamentais no universo observável, usando proporções conhecidas,
distâncias medidas e massas estabelecidas, o número a que chegam é quase incomensuravelmente enorme. Contando apenas os quarks que compõem os prótons e nêutrons em átomos de hidrogênio e hélio e os elétrons que estão associados a esses átomos, a contagem chega a mais de 3 vigintilhões. Isso é um 3 seguido de 80 zeros. Ainda assim, mesmo com esse número colossalmente grande de partículas, quando elas são espalhadas por todo o vasto volume do universo observável, a média é de cerca de uma partícula do tamanho de um quark por metro cúbico. Não é surpresa que a maioria do espaço seja, na verdade, espaço vazio, ou pelo menos não seja matéria. Apesar de toda a sua completude experimental, o modelo padrão fica muito aquém de explicar a composição do universo como um todo, porque, na realidade, apenas 5% das coisas no universo é o que consideraríamos matéria normal, as coisas que compõem estrelas, planetas e seres humanos. O restante está envolto em mistério, a matéria escura, que se acredita ser responsável por estruturar o universo em grande escala e manter as galáxias giratórias unidas, compõe cerca de 25%. Ela é mais de 5 vezes mais abundante do que as partículas do modelo padrão, embora ainda não saibamos exatamente o que é. E, finalmente, os restantes 70% do cosmos parecem ser energia escura, a força misteriosa que parece estar ligada à expansão acelerada do universo moderno. Se sabemos pouco sobre a matéria escura, sabemos ainda menos sobre a energia escura, apesar de sua predominância esmagadora. Esses vastos mistérios podem ainda nos iludir, mas, no que diz respeito à matéria que podemos tocar, ver e experimentar, podemos reconstruir uma história que se estende até a primeira fração de segundo após o Big Bang, um trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo após o início do universo, como o conhecemos. As forças fortes, fracas e eletromagnéticas estavam unidas em uma grande força singular, e as partículas, se estivessem presentes, seriam muito diferentes do que as entendemos hoje. Não haveria gluons, fótons ou bósons, e Z. Apenas, talvez, um único tipo de bóson que se tornaria o progenitor de todas as outras partículas que viriam. À medida que a temperatura cósmica cai e a inflação exponencial ocorre, as forças fundamentais e seus mensageiros bósons começam a emergir, mas ainda não são como poderíamos esperar. São sem massa e, com temperaturas e energia ainda muito altas para interações de partículas, seus comportamentos distintos ainda para que as coisas mudem. Cerca de um trilionésimo de segundo após o Big Bang, quando o cosmos nascente esfriou para meros quadrilhões de graus, o campo de Higgs finalmente emerge em todo o volume do espaço. Bósons, quarks e leptons que interagem com o campo adquirem massa, e algumas das interações de partículas esperadas começam a ocorrer. Ainda está muito quente, no entanto, e as partículas ainda têm muita energia para que os quarks se unam em algo maior, e assim existem como um plasma turbulento e bem misturado de quark-gluons. A sopa cósmica definitiva. Agora tem todos os ingredientes para o universo como o conhecemos, mas levará os próximos 370 mil anos para se condensar em algo que possamos reconhecer. O jovem universo deve subir passo a passo de volta do buraco que a física de partículas escavou. Os quarks devem se agrupar em hádrons compostos, prótons e nêutrons devem se unir para formar núcleos atômicos, e os elétrons devem se ligar a esses núcleos para formar os primeiros átomos não carregados. Os átomos se combinam em moléculas e, finalmente, montam os objetos físicos do universo. Tudo o que vimos e experimentamos hoje é apenas uma boneca russa inimaginavelmente complexa de partículas cada vez menores aninhadas dentro de partículas, exceto que não é. Há uma última camada da realidade a ser desvendada, pois não é de forma alguma certo que as partículas sequer existam. Nas menores escalas possíveis, o tipo de escalas em que quarks, leptons e bósons individuais existem, a mecânica quântica é lei e não pode ser ignorada. Em seu cerne, essa teoria considera as unidades fundamentais da matéria como existindo simultaneamente tanto como uma partícula quanto como uma onda. Graças à incerteza quântica, é impossível identificar com precisão a posição e o momento das partículas em movimento, o que significa que elas são, na melhor das hipóteses, descritas por uma distribuição de probabilidade em vez de um único ponto. Simplesmente não é possível capturar um único elétron ou quark e segurá-lo em sua mão, ou entre pinças quânticas minúsculas, porque a teoria do campo quântico diz que ele provavelmente não está lá. É pouco mais que um pico transitório no campo eletrodinâmico quântico, que muito o próprio conceito de partículas que preenchem o cosmos é uma quantização simplificada de campos expansivos e sempre variáveis que estão entrelaçados no tecido do espaço e do tempo. Não apenas o campo de Higgs,
ou o campo eletromagnético, mas também muitos outros, todos sobrepostos e interagindo uns com os outros. Acredita-se que existam 24 campos quânticos separados que permeiam o universo, 12 para as várias forças fundamentais, incluindo massa, 9 para os quarks e 3 para os leptons. Como ondulações de gotas de chuva em um lago, os picos e vales desses campos independentes interagem e interferem uns com os outros, criando padrões semiestáveis e picos maiores, cujos efeitos se propagam além das pequenas ondulações que os originaram. Esses padrões de interferência vêm a definir as partículas compostas maiores, os prótons, átomos e moléculas de nossa experiência. E assim, essa é a bizarra verdade que se esconde no fundo do poço. Com o universo composto apenas de campos interagindo em seu nível mais fundamental, a matéria tangível a qual nos agarramos com tanta força pode, de fato, ser pouco mais do que vigintilhões de ondulações passageiras de energia quântica. Quando os filósofos indianos, há quase 3.000 anos, imaginaram que nada é real, eles não poderiam saber o quão certos estavam. Chegado aqui, ainda não viu este outro documentário sobre o espaço? Eu não ia sentir falta, hein?